Você já se sentiu mal por não ter a prosperidade que a lei de atração poderia te proporcionar? Isso já fez com que, em algum momento, você sentisse que estava em baixa vibração espiritual? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E de fato, com certeza, o nosso teor de pensamentos, de sentimentos, isso determina muita coisa na nossa vida. Mas temos que ter cuidados para não cairmos numa armadilha. Lá em 2006, a autora australiana Rhonda Byrne, ela lançou o documentário que depois virou livro, muito famoso, chamado O Segredo. Foi traduzido para mais de 50 idiomas, vendeu mais de 35 milhões de cópias e aumentou muito o debate sobre a chamada lei de atração. Segundo a teoria descrita no livro, basicamente, bastaria que pensássemos firmemente naquilo que gostaríamos de viver e o universo se encarregaria de trazer isso até o nosso poder. Muitas pessoas interpretaram isso ao pé da letra e muitos também desvirtuaram esta mensagem, focando apenas nas questões materiais. Surgiu também uma superestimação do poder de visualização do nosso pensamento, como se bastasse visualizarmos o que quiséssemos para que tudo se revolucionasse. Mas será que é assim, tão simples? Uma primeira reflexão importante é o significado real, espiritual, da palavra prosperidade. Na nossa sociedade, com os valores materialistas que são cultuados, é claro que prosperidade acabou virando sinônimo de acúmulo, de fartura, de dinheiro e bens materiais. Mas a prosperidade real é uma virtude espiritual que emana do ser, que já tem a certeza de que nós já temos tudo o que precisamos para sermos felizes, plenos, a certeza de que nada nos faltará em nosso caminho, porque somos filhos e filhas da potência criadora do universo que nos criou para sermos felizes e imortais. Um filósofo da antiguidade chamado Epicuro, certa vez, disse que a verdadeira riqueza não consiste em ter muitas posses, mas poucas necessidades. E aqueles que têm esta riqueza, a virtude da prosperidade, eles têm a capacidade de se sentirem bem, se sentirem gratos, se sentirem em paz com o que se tem, mesmo que seja uma vida simples. É claro que tudo isso não os impede de estarem sempre lutando por melhores condições de vida. Afinal de contas, o conforto também é importante, mas não deve ser a nossa prioridade. Sem precisarmos ficar necessariamente fazendo visualizações constantes, nós já estamos automaticamente atraindo as pessoas, as situações que precisamos para o nosso próprio aperfeiçoamento. A lei de atração se funda no famoso princípio da causa e efeito, que é um princípio vigente em todo o universo, princípio que já foi trazido como lição por um sábio da antiguidade chamado Hermes Trismegisto, que trouxe outras grandes leis que regem o universo, dentre elas também a lei de vibração, dizendo que tudo vibra em determinada frequência. Então a forma com que você está vibrando, com que você está sintonizando, o que você tem no seu mundo íntimo, você tende a materializar à sua volta. Mas isso não deve ser interpretado como materialização sempre de coisas benéficas ou coisas materiais. Não, é muito mais profundo. A lei tende a trazer aquilo que realmente precisamos. Conforme atuamos no universo, vamos impregnando a nossa aura de um magnetismo próprio que automaticamente atrai o que
demandamos para o nosso próprio crescimento. A ciência que rege esse fenômeno ainda é oculta para a nossa humanidade, mas no futuro saberemos exatamente como se processa esse fenômeno. Então a lei de atração vem sendo usada de forma consciente, geralmente para satisfazer desejos egóicos, de riqueza, de ostentação. A própria teologia da prosperidade, que é cada vez mais disseminada nas religiões dogmáticas, ela propõe que quanto maior é o seu patrimônio material, mais abençoado você seria. E esse discurso já contamina os meios espiritualistas, de modo que você depreende da fala de muitas pessoas que se colocam até como autoridades no tema, que quanto maior é a sua vibração espiritual, mais prosperidade em forma de riquezas você faria jus. E que, portanto, isso está implícito nesse discurso, que todos aqueles que não têm acesso a grandes fortunas, a um patrimônio respeitável, não estariam numa vibração espiritual adequada. E precisamos lembrar que a maioria das almas santificadas que passaram por este mundo mostraram uma grande indiferença aos bens materiais, ao acúmulo dos bens materiais. E viveram vidas extremamente simples, mas cheias de propósito. Precisamos, com certeza, levar em conta as condições materiais, estruturais da nossa sociedade. Vivemos em um sistema econômico que ainda não consegue garantir direitos básicos para todas as pessoas. Hoje no mundo, bilhões de seres humanos passam fome. E como podemos julgar estas pessoas dizendo que elas não conseguiram acessar a vibração espiritual necessária para ter prosperidade? Hoje, metade da população mundial, cerca de 4 bilhões de pessoas, tem acesso a cerca de 2% da riqueza produzida no mundo, enquanto os 10% mais ricos têm acesso a 80% de tudo que é produzido no planeta. Então, não iremos mudar este grave quadro de desigualdade apenas mentalizando novas cenas e novas propostas, mas realmente trabalhando pela construção de novos paradigmas. Não podemos naturalizar esta grave desigualdade de base que existe e ainda julgar, ainda culpar pessoas que não conseguem acessar direitos básicos de sobrevivência. Aquela velha pergunta se dinheiro traz felicidade ou se manda buscar, a ciência já se debruçou sobre isso e percebeu-se que dinheiro traz felicidade até certo ponto. Para pessoas que não têm acesso a direitos básicos, quando elas têm um incremento de renda, isso impacta com certeza a felicidade. Mas depois de um certo nível de renda, colocar mais dinheiro ainda já não vai impactar tanto, porque você já está buscando necessidades mais profundas, que o dinheiro não vai conseguir suprir. Então, antes de buscar uma vida com muita riqueza, que coloquemos o nosso foco em buscar uma vida com propósito, uma vida em que você enxergue sentido em suas realizações, uma vida que você consiga vivenciar os valores que escolheu para nortearem a sua conduta. Se a riqueza vier, será uma consequência de tudo isso. É importante fazermos um exercício de autoconhecimento, conhecermos quais são os nossos talentos naturais para que possamos acioná-los, conhecer o que a nossa alma está pedindo para que realizemos. E mesmo se não estivermos conseguindo realizar esses talentos, esses chamamentos de nossa alma no universo profissional, podemos buscar inseri-los em outras esferas da nossa vida, em outros momentos do nosso cotidiano, para que isso nos traga grande impacto no nosso nível de felicidade. E já que estamos falando em lei de causa e efeito, também precisamos lembrar que podem haver questões kármicas envolvidas
nos processos. Lembremos da história do avô de André Luiz, que contamos em detalhes num vídeo que eu vou deixar aí no card. Está no livro No Mundo Maior, de Chico Xavier. André Luiz ajudou a resgatar o seu avô de uma zona umbralina e o auxiliou a reencarnar. E por conta das experiências que o seu avô Cláudio tinha tido na última encarnação, quando ele usou os bens materiais e a riqueza de forma muito equivocada, prejudicou outras pessoas. Então ele atraiu para a sua vida, para a sua próxima vida, a necessidade de experienciar momentos e contextos de privação de recursos. Não que a pobreza, a escassez ou qualquer outra situação, a doença, tudo isso que a gente vive aqui como, às vezes, contingências do próprio meio, nem sempre é expiação. Tudo pode ser também uma prova, uma escolha do espírito, até uma missão para o espírito se sujeitar a passar por uma situação difícil com um fim nobre. Mas no caso de Cláudio, foi por conta de ações pretéritas desviadas das leis divinas. Então ele encarnou com esta programação existencial que poderia ser totalmente modificada, desde que aqui ele mostrasse, por meio do seu livre-arbítrio, uma maior propensão à generosidade, ao desapego. Tudo poderia ser modificado. Mas o ponto é que há questões kármicas envolvidas, e isso talvez explique porque muitas pessoas, por mais que se esforcem, muitas vezes não conseguem deixar de vivenciar contextos em que convivem frequentemente com a escassez, a privação. Nem tudo é uma questão apenas de não estar atraindo por conta de uma suposta vibração espiritual rebaixada. Há fatores kármicos, fatores sociais, fatores comportamentais. Então não podemos reduzir a uma suposta lei de atração em que bastaria que visualizássemos as situações ou vibrássemos de determinada maneira para que tudo estivesse resolvido. Talvez a maior frase, o maior ensinamento que já tenhamos escutado sobre isso tenha vindo do Mestre Jesus, que simplificou a questão de uma forma poética, quando ele disse em seu ensinamento inesquecível: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E será que nós não estamos desvirtuando este belíssimo ensinamento e buscando primeiro coisas e mais coisas, achando que nelas vamos encontrar o paraíso? E esse entendimento equivocado pode nos levar até a julgar outras pessoas que supostamente não acumularam a riqueza que qualificamos como ideal nessa sociedade que nos cobra uma alta performance em todos os níveis. E passamos a julgá-las achando que elas não se esforçaram o suficiente, que é um grande preconceito. Muitas pessoas encarnam com um planejamento reencarnatório, existencial, que as orienta a simplesmente tentar manter, por algumas décadas, uma vida simples, uma vida honesta, uma vida espiritualizada. Isso já seria muito para espíritos como nós, com tantas necessidades, com tantas carências e desequilíbrios psíquicos, emocionais, de todos os níveis. Jesus e tantos outros mestres espirituais já falaram sobre esta real sensação de prosperidade, esta sensação de que tudo que já possuímos é suficiente para nos sentirmos plenos, felizes, a sensação de que pouco com Deus é muito. Vocês já devem ter ouvido esta frase que anda meio esquecida nos dias de hoje. Se pensarmos, se sentirmos assim, automaticamente entraremos num fluxo de pensamentos e sentimentos que nos conectará com esta fonte de prosperidade espiritual, de abundância, que fará com que conquistemos talvez riquezas
porque elas podem vir como consequência, mas o maior luxo, a maior riqueza que podemos ter hoje em dia para uma pessoa encarnada pisando nesta terra é a sensação de viver em paz, de viver com tranquilidade, com esperança no coração, mesmo com tanta coisa acontecendo no mundo hoje. Se você chegou até aqui no vídeo, penso que não irá se importar se eu ler uma mensagem do irmão José, que está neste pequeno livro, Dias Melhores. É uma mensagem em tom de alerta para todos nós. Irmão José nos pede a seguinte reflexão: por que não buscas os bens espirituais com a mesma determinação com que buscas os bens temporais? Impaciente, proferes uma única oração e já queres obter o que pedes. Semeias com parcimônia e esperas colher abundantemente. Sequer concedes tempo às leis divinas, para que as leis divinas hajam a teu favor. Quase tudo te habituaste a querer precipitadamente. Se não tens de imediato os teus caprichos atendidos, descambas para a descrença. Endereças ultimatos ao Criador, como se ele existisse apenas para te servir. Indiferente à fé, reivindicas prodígios que te julgas merecedor. Habituado a corromper a justiça dos homens, intentas corromper a ordem que impera no universo. Toda bênção espiritual sempre se faz antecipar pelo suor de quem lhe permanece na expectativa. Não batas as portas do céu sem humildade. Gostaria muito de saber a opinião de vocês aí nos comentários sobre lei de atração, sobre todas as reflexões que trouxemos aqui e voltaremos a este tema. Se possível, se achar que merecemos, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Gostaria de agradecer aos novos membros, apoiadores do nosso projeto, o Sandro Alessio, a Ed Lied, o Arthur Elísio, o Victor Ferreira e a Eli. Muito obrigado. Vou deixar 2 vídeos na tela final, um que fala sobre os desvios reencarnatórios e esta sensação de que não estamos fazendo o suficiente nesta encarnação, e um outro vídeo sobre um espírito que fez escolhas dificílimas ao reencarnar. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui e até um próximo vídeo. Tchau!